Olá, galera, meu canal vai ser sobre SCP, então primeiro SCP que vou falar vai ser o 003, item número SCP-003, classe do objeto Euclider, procedimentos especiais de contenção. SCP-003 deve ser mantido sob temperatura constante de, no mínimo, 35 graus, idealmente acima de 100 graus. Nenhum organismo vivo multicelular de categoria 4 ou de maior complexidade é permitido entrar em contato com SCP-003. No evento de uma falha elétrica total, se SCP-003-1 começar a aumentar sua massa, funcionários designados devem entrar em contato corpóreo com SCP-003-1. Idealmente, os funcionários devem utilizar seu calor corporal para manter SCP-003-1 acima da temperatura crítica. Porém, o contato deve ser mantido mesmo no evento de SCP-003 atingir a temperatura de ativação, o que deve durar no mínimo até SCP-003-1 avançar completamente ao seu segundo estágio de crescimento. Funcionários que entrarem na área de contenção de SCP-003 precisam ser examinados em busca de parasitas de categoria 4 ou de maior complexidade que possam estar em seus corpos, e esterilizados se existirem organismos presentes. Todo o pessoal que entrar em contato físico com SCP-003-1 deve informar isso imediatamente para se submeterem à esterilização. SCP-003-1 não deve ser removido de SCP-003-2, exceto nos casos emergenciais descritos acima. Qualquer mudança significativa nas atividades únicas de SCP-003-2, incluindo padrões, frequência ou cores, deve ser reportada dentro de até 3 horas após a ocorrência. A cessação das atividades únicas de SCP-003-2 deve ser reportada imediatamente. SCP-003-2 deve ser alimentado pela fonte elétrica designada gerador 003-X em todos os momentos. Descrição: SCP-003 consiste de dois componentes relacionados, mas de origens distintas, denominados SCP-003-1 e SCP-003-2. SCP-003-1 é, aparentemente, composto de quitina, cabelo e unhas de origens biológicas desconhecidas similares a SCP, e SCP, dispostos em uma configuração similar à de uma placa-mãe de computador. Testes revelam que SCP-003-1 é mais antigo que os primeiros circuitos criados em um patamar de milhares de anos. SCP-003-1 é considerado senciente, mas não é ativamente perigoso, exceto em determinadas condições. SCP-003-1 foi encontrado em um bloco de pedra, SCP-003-2, no qual se encontra atualmente. As runas encontradas em SCP-003-2 não coincidem com nenhuma linguagem conhecida e tremeluzem com tons pálidos. SCP-003-2 é controlado por um computador interno, não biológico, cujo conteúdo é praticamente impossível de acessar sem correr o risco de danificar SCP-003-2. SCP-003-2 é capaz de emitir quantidades controladas de radiação, incluindo calor, luz e tipos anômalos de radiação. SCP-003-2 possui uma fonte de energia interna de natureza anômala, que aparentemente vem perdendo energia desde muitos séculos antes de sua descoberta. É considerado provável que SCP-003-2 foi criado com o propósito de conter SCP-002-1. Dados recuperados de SCP-003 que foram parcialmente interpretados podem referir-se a um passado ou potencial futuro evento de reestruturação de classe LK causado por SCP-003-1. SCP-003 foi localizado pela equipe de monitoramento remoto SVR-04 Beta. Parece ser possível que a SVR-04 Beta tenha sido deliberadamente contatada por SCP-003-2. Outras organizações também têm sido alertadas para a existência de SCP-003, possivelmente por meios semelhantes.
Apesar desta atividade, SCP-003-2 não parece ser senciente, com base na sua falta de reação notada na análise e procedimentos M03, Glória. Quando o SCP-003 atinge temperaturas inferiores a 35 graus, ambos os componentes reagem. Primeiramente, SCP-003-1 entra em um estado de crescimento caracterizado por um aumento exponencial de sua massa. Este estado de crescimento consiste em duas fases. Em ambas, SCP-003-1 utiliza a matéria ao seu redor para subsidiar parcialmente seu crescimento, começando com qualquer material inorgânico, incluindo elementos atmosféricos. Em seguida, começa a utilizar elementos orgânicos inanimados, incluindo células mortas de pele, cabelo, quitina, esmalte, queratina e qualquer outro material biológico morto. A primeira fase sempre é a mesma. SCP-003-1 primeiramente aumentará sua massa, então irá tomar uma forma similar a uma ofiuroide, estrela frágil, de 15 metros de diâmetro, incluindo o que parece ser um processador central de 3 metros de diâmetro. Depois irá formar órgãos sensoriais que parecem escanear o ambiente ao seu redor. Irá converter parcialmente a área ao seu redor em uma substância anômala não identificada. SCP-003-2 parece ser imune a essa conversão. A segunda fase descreve uma alteração no crescimento que ocorre quando o SCP-003 entra em contato com material orgânico vivo. SCP-003 parece se automodelar como um material orgânico em questão. Irá tentar se comunicar com os organismos que correspondem a seu inicial modelo ou modelos. Em sua segunda fase, SCP-003-1 pode pausar, diminuir ou mudar seu crescimento, e também irá converter matéria inorgânica e morta em estruturas funcionalmente similares, enquanto altera anomalamente sua composição física. Enquanto no primeiro estágio o crescimento é consistente, no segundo, a taxa de crescimento é diminuída em uma razão de 20 a 90% enquanto o SCP-003-1 permanecer em contato com matéria orgânica viva. A quantidade de diminuição é determinada pela complexidade do organismo em contato com SCP-003-1, como confirmado através de medições removido. SCP-003-1 aparenta utilizar grandes quantidades de processamento para analisar matéria orgânica viva. Em cada um dos estágios de crescimento de SCP-003-1, SCP-003-2 libera doses de radiação que inibem temporariamente o crescimento de SCP-003-1 ou revertem quando a temperatura alcança mais de 100 graus. Emissões de radiação similares podem ser produzidas ou replicadas por outros meios anômalos. Adendo 003-01 agindo de acordo com informações coletadas a partir da análise linguística das runas de SCP-003-2 e análises de dados comparativas, a equipe de pesquisa M03, Glória foi capaz de criar um vínculo entre SCP-003 e para analisar suas funções. SCP-003-1 deve agora ser considerado senciente e mantido constantemente a, no mínimo, 1 km de distância de e do subproduto resultante deste vínculo. Adendo 003-02. A perda de energia de SCP-003-2 foi exacerbada pelos procedimentos realizados por M03, Glória. Sob ordens de 5, M03, Glória prosseguirá com os procedimentos. Adendo 003-03. Durante os procedimentos realizados por M03, Glória, SCP-003-1 duplicou sua massa e deu início a um crescimento estrutural acelerado. A temperatura foi imediatamente revertida a 100 graus. O crescimento de SCP-003-1 continuou por 9 minutos e 6 segundos e parou após receber um pico de radiação produzida por SCP-003-2. Em seguida, SCP-003-1 reverteu ao seu estado normal após 3 minutos e 39 segundos. As novas formações então se dissolveram, transformando-se em poeira residual que foi coletada para análise.
Ambos SCP-003-1 e SCP-003-2 cessaram completamente todas as atividades detectáveis. SCP-003-2 não voltou a funcionar até ser conectado a uma fonte de alimentação externa. Suas runas brilharam uniformemente em um tom cinza, e suas atividades normais só reiniciaram após 3 horas. SCP-003-2 não é mais, aparentemente, capaz de manter a área de contenção a uma temperatura superior a 35 graus sem auxílio da fonte de energia externa fornecidas pelos designados geradores 003 e em até nono. Adendo 003-04. O procedimento descrito no adendo 003-03 foi repetido e SCP-003-1 entrou novamente em estado de crescimento. Após 10 minutos e 13 segundos, SCP-003-2 produziu novamente um pico de radiação. O crescimento de SCP-003-1 parou por 36 segundos, e depois continuou com velocidade normal. Após quadruplicar sua massa inicial, SCP-003-1 formou um casco e um corpo coesos. Após sondar o ambiente ao redor e converter parcialmente a sua área de contenção, SCP-003-1 então violou a contenção, entrando na sala de observação onde estavam presentes 9 membros da equipe M03, Glória. Ao entrar em contato físico com os indivíduos da equipe, SCP-003-1 os englobou em apêndices que cresciam rapidamente e SCP-003-1 deteve seu crescimento por 15 minutos. SCP-003-1 então retomou o crescimento normal e reorganizou os componentes de seu centro formando um humanoide do sexo feminino de 3 metros de altura, com seus tentáculos periféricos mudando de lugar para formar o cabelo e a coluna vertebral da nova forma. SCP-003-1 produziu então vocalizações rudimentárias em uma aparente tentativa de se comunicar com os pesquisadores. Um indivíduo desconhecido se aproximou da área comprometida acompanhado de uma equipe completa de agentes. O indivíduo alegou estar agindo sob ordens de 5-10 e tentou se comunicar com SCP-003-1. Após este incidente, o agente Jackson da M03, Glória conseguiu restaurar o fornecimento de energia a SCP-003-2 e ativou os geradores reserva para retornar a temperatura ambiente a 100 graus. SCP-003-1 voltou a seu estado normal após 21 minutos e 7 segundos, sendo recontido sem incidentes adicionais. Todos os 9 membros de M03, Glória foram posteriormente examinados, sem que qualquer dano físico fosse encontrado. Também não foram detectados quaisquer efeitos mentais residuais além de traumas psicológicos menores. Os materiais convertidos por SCP-003 não se dissolveram e encontram-se sob análise. Adendo 003-05. Tendo em vista o incidente anterior, o 5-10 foi removido do Conselho 5 em uma decisão conjunta feita por o 5 e o 5. Todas as atividades de M03, Glória foram suspensas por prazo indefinido.